porque ele tá doente, viu? Ele tá com chikungunya. Aí talvez ele não esteja aqui por isso. Ixi. Tá certo. Melhoras para ele. Como se não bastasse, né, a gente está com essa crise mundial, a gente está também com problemas com zika, dengue e chikungunya no nosso estado, acredite. Né? Os números estão elevadíssimos. Mas é isso aí. Então, a gente finalizou essa parte de... falando especificamente dos grupos de micro-organismo, tipo de infecção, as fontes, né? E a gente vai falar agora dos alimentos, tá? O que a gente viu na disciplina, né, para construir o conhecimento? A gente viu, né, quais são os fatores que estão associados ao alimento e a associação desses fatores, o que é que vai estar aumentando a probabilidade de crescimento de alguns micro-organismos. Além disso, a gente falou, né, desses fatores intrínsecos e extrínsecos envolvidos. Posteriormente, a gente falou dos métodos de detecção. Então, como é que a gente vai analisar no meu alimento contaminado? Como é que eu analiso? Tá? E depois a gente entrou na parte, né, de micro-organismos associados à contaminação dos alimentos, que foi mais ou menos que eu dei a introdução na aula, tá? Não vou ser redundante, né? Então a gente falou desses micro-organismos e agora a gente vai, né, falar, né, dos alimentos em si, né, da predisposição de alguns alimentos de serem contaminados, a facilidade de serem contaminados, né, e o que eu observo, né, ou no momento do preparo desse alimento, o que é que eu tenho que mexer para evitar uma contaminação, tá? A gente vai iniciar, mas provavelmente a gente não conclui isso ainda hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre as carnes, tá? E aí eu falo carne de forma geral, tá? A carne vermelha, a carne de aves, tá? E esses veículos de contaminação. Então, a gente sabe que os animais, se o animal for sadio, se ele não está, né, albergando nenhum tipo de micro-organismo, no momento do abate, né, ele vai estar sadio. Mas aí é desde o abate desse animal que eu tenho que tomar todos os cuidados, tá? Então, o animal é sadio, mas no momento do abate, eu tenho que ter cuidado com algumas rotas de contaminação. Quando eu falo de rotas de contaminação, a própria faca da sangria. Eu não sei se vocês já viram um abate, né, do animal, mas você precisa exsanguinar, ou seja, tirar todo o sangue desse animal e a gente faz os cortes, né, para poder, né, fazer essa sangria. Então, no momento da a faca da própria sangria, que vai fazer o corte, né, em artéria, numa veia, para fazer a retirada do sangue desse animal, tá? Essa faca vai ter contato, né, ali com aquele sangue, que já pode ser uma rota de contaminação. A própria pele do animal, a gente sabe que se o animal está sadio, o sangue não tem micro-organismo, a carne, né, o músculo, ele não tem micro-organismo, mas na pele ela tem, tá? A gente vai ter na nossa pele, né, todos os mamíferos, ele vai ter algumas, né, bactérias ali envolvidas, né, fazendo parte da microbiota da pele. Então, a própria pele já é um local que é de contaminação. Então, se eu utilizo aquela faca para poder tirar a pele do animal, não é, o ideal é que não seja a faca que eu vou fazer os cortes, né, dos músculos, né, o corte lá da carne. Então, eu tenho que tomar, né, todo o cuidado. Então, no momento, tá, do corte, da retirada da pele, eu tenho que ter esse cuidado, né? Novamente, a gente falou um pouco, né, disso em um dos artigos que foi apresentado. O trato gastrointestinal é um local onde eu tenho
milhões de bactérias ali presentes. Então, no momento que vai fazer a retirada das vísceras, tá? E a faca, e o momento que eu vou fazer a retirada das vísceras, eu tenho que ter todo o cuidado. A própria mão do manipulador, a mão do indivíduo que vai estar manipulando aquele animal, ela tem que ter todo o cuidado, então o uso de luvas, ou a ideia é que se use luva, ou então a mão higienizada o máximo possível para poder não ser uma rota de contaminação. Os recipientes, onde eu vou deixar a carcaça do animal, os pedaços, então separar em recipientes adequados. E o próprio ambiente de manuseio e armazenamento, ele é um ambiente que deve ser, né, mais possivelmente livre de micro-organismos, né, e evitar essa contaminação. Ou também um acesso, né, no momento que vai fazer a sangria, faz corte no pescoço do animal, normalmente, né, para poder fazer o corte dessas artérias, que vai ter a perda mais rápida de sangue, e pode ter contato com os nódulos linfáticos. O que seriam esses nódulos linfáticos e por que a associação deles, né, de liberação de micro-organismos? É uma pergunta. Porque o que seriam esses nódulos linfáticos e por que essa associação, né, de contaminação, né, no momento que eu faço um corte no nódulo linfático, por exemplo. Olá, alguém aí? Então, os nódulos linfáticos, tá? São órgãos que a gente chama de órgãos linfóides secundários, né? Mesma coisa que a gente chama de linfonodo. A gente tem outro nome, né, de linfonodo. E no linfonodo, tá? A gente pode ter infecção em linfonodo e também o linfonodo é a região, né, quando eu falei órgão linfóide secundário, então linfóide associado a linfócito, né, células do sistema imunológico. Então, nos linfonodos, nos nódulos linfáticos, são os locais que a gente vai fazer a apresentação antigênica, é no local onde as células do sistema imunológico vão levar fragmentos de micro-organismos, né, ou alguns micro-organismos que caíram, né, nos vasos linfáticos, eles podem chegar até esses nódulos linfáticos, então não são regiões, né, estéreis. Então, no momento que eu faço o corte de uma artéria, eu posso estar cortando, né, os linfonodos próximos àquela artéria, eu posso estar cortando vasos linfáticos próximos àquela artéria, e ali pode ser o local, né, veículo, né, de contaminação. Então, cuidado com todos esses, né, locais e esses parâmetros, porque normalmente são as principais rotas ou fontes de contaminação, né, no momento do abate de animais, tá? Falando nisso, é uma coisa incrível que o pessoal, muitas vezes o pessoal do interior acha engraçado, né? Quando você fala assim, olha, né, a carne do boi, a carne lá da vaca, a carne daquele animal, era o músculo, né, do animal. Não, mas carne não é músculo, músculo não é carne, é sim, tá? Mas vai haver uma transformação, né? O músculo, ele vai deixar naquela conformação, naquela estrutura e passa a ser transformado no que a gente chama de carne, mas antigamente é o músculo do animal, tá? Para que haja essa transformação, né, vão existir fatores bioquímicos envolvidos para que haja, né, essa mudança de músculo em carne. Vai ter proteínas, né? Obviamente, a gente fala de músculo, né? Vocês viram lá nas Morfo da Vida, quem está vendo o Tópicos 2, né? Agora está vendo toda essa parte, né? Falando de músculo novamente, né? Revisando, só que com outro aspecto. E aí a gente fala, né? Que lá nas nossas, né? No nosso músculo a gente vai ter algumas proteínas que fazem parte da fibra, né? Miofibrilares,
que é a quitina e a miosina, formando esse complexo que faz com que o nosso músculo contraia. E para que haja modificação dessa estrutura, vai existir um processo, né, e precisa existir esse processo que a gente chama de rigor mortis. Tudo isso vai acontecer que no momento, né, que o animal morre, ele vai cessar a respiração. No momento que cessa a respiração, né, fisiologicamente falando, no momento que a gente não chega, né, o oxigênio no nosso músculo, o nosso músculo, né, isso ainda vivo ou o indivíduo, né, morto, o que é que vai acontecer? O que é que o músculo vai fazer no momento que não chega oxigênio para obter energia, né? A gente precisa do oxigênio para obter energia, para obter ATP, tá? Mas, no momento que não chega oxigênio no nosso músculo, o que é que o nosso músculo faz? Ele vai morrer logo? Ele não vai mais obter energia? O que é que acontece nesse músculo? Virgem Maria, vou falar com o Tiago, viu? Então, no momento, né, que não chega oxigênio, né, nosso músculo ele consegue fazer outro processo para obtenção de energia, tá? Ele não vai fazer respiração oxidativa, mas ele consegue fazer a fermentação, né? Fermentação lática. Então, no momento que não tem oxigênio, para obtenção de energia, o músculo é um órgão onde ele precisa de bastante energia, então ele tem que ter um escape no momento que não tem oxigênio, ele vai fazer a fermentação. Então, no momento que a gente tem, né, redução de oxigenação no músculo, ou então precisou rapidamente de oxigênio ali, eu fiz muita atividade ali naquele músculo, e aí não consegui chegar oxigênio suficiente para obter aquela quantidade de ATP, o meu músculo faz a fermentação. Quando eu falo, né, numa morte, onde eu vou cessar a circulação sanguínea, no momento que eu cesso a circulação sanguínea, eu vou cessar a respiração, por consequência, né, eu vou cessar o suprimento de oxigênio, que não vai chegar via respiratória e não vai chegar até o tecido, obviamente, porque não tem hemácia circulando. Então, não chega lá no músculo esse oxigênio. Então, naquele período, né, de rigor mortis, que eu tenho um cessamento da respiração, o músculo ele vai fazer uma contração máxima, onde ele ainda vai ter energia a partir da fermentação. Então, vai ter aquela fermentação ali, mesmo que curta, onde o músculo vai utilizar, né, a via fermentativa, utilizando o que foi estocado, né, de glicose no músculo. Porque eu não estou usando a glicose, né, externa, porque a minha circulação ela cessou, então não tem glicose chegando, eu só vou conseguir utilizar o que foi estocado no músculo em forma de glicogênio. Vocês aprenderam, né, que a glicose ela pode ser estocada no músculo a partir, né, do polímero de glicogênio. Então, estoca essa glicose em forma de glicogênio, vai ter esse cessamento da respiração. No momento que eu tenho cessamento da respiração, vai haver, então, a fermentação lática. No momento que tem a fermentação lática, eu tenho como produto final o ácido lático, né? Então, vocês já ouviram fisiologicamente falando, quando tem fermentação, né, lá no músculo que você tem, né, uma contração muito rápida, ou você precisa, né, de fazer uma atividade maior do que o seu corpo consegue fazer, suprimento de oxigênio, você vai fazer aquela fermentação lática e, como consequência, você tem aquela cãibra, aquela dor por causa do excesso de ácido lático que se depositou no seu músculo. Eu vou ter a circulação, isso fisiologicamente falando, o organismo funcionando, eu vou ter a circulação ativa, eu retiro aquele ácido lático, ele vai ser liberado, vai ser metabolizado,
e aí eu não tenho nenhuma modificação, né, estrutural no músculo, mas eu estou falando no momento do abate do animal, com a respiração, né, e com a circulação sanguínea interrompida, eu vou ter, então, essa produção, essa fermentação ali naquele momento do rigor mortis, liberação desse ácido, esse ácido lático vai ficar, então, depositado, né, no meu músculo, fazendo a queda do pH. No momento que eu tenho a queda do pH, eu vou ter também, né, modificação estrutural das proteínas, porque vocês aprenderam, né, nas disciplinas, né, quando eu falo, né, de proteína, eu tenho coisas que modificam a estrutura proteica, como, por exemplo, o pH. Se eu não tenho um pH ideal para aquela proteína, eu vou ter, né, a desnaturação proteica. Então, eu tenho modificação da estrutura dessa proteína. Então, no momento que eu reduzo o pH, a partir da produção do ácido lático, por que aconteceu essa produção do ácido lático? Porque não chega o oxigênio, e aí, então, modificação estrutural da proteína, esse músculo passa a ser, então, transformado em carne. A gordura, ela vai ser solidificada, a gente vai ter aquele estado da gordura, né, mais sólido, por causa da temperatura. A gente, vocês aprenderam lá também em relação à gordura, a gente vai ter o estado onde a gordura ela vai ficar líquida, quando você tem altas temperaturas, né, semissólido ou sólido, que é quando a gente vai ver, né, a gordura dos animais abatidos. Então, esse gráfico, ele resume o que eu estou falando, tá? Sobre essa questão de modificação da estrutura da carne, né? Para, né? Ou do músculo para a carne. Então, no pré-rigor, né? Antes do animal ficar enrijecido, antes do rigor mortis, né? Eu tenho, né? Uma redução de uma tensão. O animal ainda está relaxado, ele ainda está, né, na circulação dele, ainda está circulando, né, tem sangue circulando, ele vai ter glicose em alta quantidade, ele vai ter redução do ácido lático, então ainda é uma estrutura muscular normal. Então aqui eu tenho as fibras, né, a quitina, né, os feixes, né, a zona Z, né, a zona onde eu tenho os feixes de actina e miosina. No momento, né, nesse momento, se eu tenho muita glicose, eu tenho muito ATP, né, vou ter uma redução da firmeza, o músculo ali está relaxado. E aí, no momento que tem, né, o abate do animal, você tem uma queda de ATP, e esse músculo ainda vai ter uma contração. No momento, né, ele vai precisar de ATP, porque vai decair o ATP. Eu não tenho mais glicose circulando, eu não tenho mais oxigênio para poder produzir ATP. Então, como alternativa, vai fazer a fermentação lática, produzindo ácido lático. E no momento que eu tenho, né, a produção de ácido lático, eu tenho modificação estrutural, porque esse ácido ele não vai ser retirado, ele vai ficar retido na região muscular, e aí vai, então, né, desnaturar a proteína. Então, a presença, né, o tempo onde fica esse ácido ali, ele vai sair, né, desse ambiente, né, de rigor mortis, onde vai ter uma máxima contração, uma tensão nesse músculo, e esse tempo onde fica esse ácido lático que foi produzido nesse momento de contratura, ele então vai ficar ali na região do músculo, transformando então esse músculo em carne. E aí eu vou ter redução do pH, né, aumento de algumas proteases, desnaturação proteica e modificação estrutural, né, desse músculo ali. Então, isso é importante, né? E importante também, né? Outra coisa é a questão do glicogênio na fibra muscular. Então, se eu não tenho um grande número de glicogênio nessa fibra muscular, eu não faço de forma benéfica, né, esse processo, onde eu não vou ter a redução ideal do pH, onde não vai ter a transformação ideal, né, do músculo em carne, e aí meu produto final ele não vai ser tão bom.
Isso não é só importante quando eu estou falando, né, de relação ao estado final do produto, né, mas também a gente falou, quando eu falei dos fatores intrínsecos, né, envolvidos no alimento, a gente falou do pH do alimento. Então, quando eu tenho esse pH mais reduzido na carne, eu consigo também proteger mais essa carne por contaminação de alguns micro-organismos envolvidos, tá? Então, no momento que eu tenho, né, esse pH reduzido nessa carne, eu ajudo na proteção microbiológica. Por isso que a gente fala, antes de tudo, né, dos fatores intrínsecos, depois fala, né, de alguns micro-organismos, para a gente conseguir pegar tudo isso e encaixar, né, no aspecto direto do alimento. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Deixa eu perguntar uma coisa. Pode perguntar. O fator mortes, ele está ligado com a maneira com que se é matado uma vaca, né? Sim, sim. Então tem um Totalmente. protocolo de morte? Sim, tem um protocolo de morte. Quanto menor o sofrimento, o estresse do animal, tá? Tudo isso está envolvido. Porque se o animal, antes do abate, ele é extremamente estressado, ele vai gastar mais energia. No momento que ele gasta mais ATP, ele vai pegar, né, todo o suprimento de glicogênio que ele vai ter ali no músculo e vai gastar porque ele precisa de ATP. Então, nesse momento que ele gasta ATP, que ele gasta glicogênio, eu não consigo produzir em maior quantidade o ácido lático, porque eu preciso do glicogênio para poder fazer a fermentação, para no momento que faz a fermentação, eu ter o produto ácido no final, porque nada disso, né? O ácido não vai ser produzido, eu não vou fermentar se eu não tiver um produto, se eu não tiver um açúcar, né? Se eu não tiver a glicose que vai estar lá no músculo em forma de glicogênio. Então, sim, o abate, né? Todo momento que o animal ele vai, né, passar ali para ser abatido, vai modificar, sim, a estrutura, né, a qualidade, tanto na qualidade microbiológica, como na qualidade do produto mesmo. Tá? Então, assim, né, hoje se fala animais de grande corte, de cortes especializados, eles, né, não sofrem, nem devem, não sofrem, né, justamente para o produto final ter uma maior qualidade, justamente. Então, tem tudo a ver essa questão do abate do animal. Ok? Então, falando de... Também é assim? Né, mas a gente não vai ter tanto glicogênio na carne branca como na carne vermelha. E a galinha, ela também tem uma outra questão na carne de frango, né? O animal mais velho, né, o frango mais velho, ele vai conseguir fazer pontes de sulfeto, né? Onde ele vai deixar a proteína dele mais enrijecida, mais dura, né? Com o tempo. Então, a ideia, né, é que... e também no momento que ela se movimenta mais, ela vai deixar a carne mais dura. Por isso que, né, acaba sendo um pouco desumano, mas em alguns abatedouros o espaço desses frangos é extremamente curto, justamente para eles não, né, fazerem maior enrijecimento dessas proteínas. Também tem sim. Então, a ideia é que o animal gaste menos energia, né, se estresse menos, para poder a carne ser mais macia no final. Nos frangos também. Como que alguém se estressa menos em um local totalmente apertado, gente? Tava em silêncio, Laura, tá achando até estranho, viu? Eu tô em silêncio, gente, porque é pesado isso. Como é que as pessoas não sentem protocolo de morte, bicho? Tem. Não, eu tô falando na opinião do lado, né, microbiológico e processo bioquímico que ocorre, e mostrando o porquê. Se a questão é humana ou não, aí eu não quero entrar nessa discussão, não. Ou desumano, É né? claro, né? Não quero entrar nessa discussão, não. Mas sim, tem questões, né, bem pesadas assim envolvidas.
Então, esses micro-organismos que vão estar ali naquela carne do animal, ela vai refletir todo o processo do abate, tá? Comumente, a gente pode ter, quando fala de bactérias, a gente tem mais gram-negativas ali envolvidas, a gente tem enterococos, lactobacilos, né? Isso de forma comum e não são normais de gerarem doença, pelo contrário, lactobacilos, eles fazem parte da nossa microbiota intestinal, tá? Em relação a fungos, a gente pode ter alguns fungos, né, do gênero Penicillium, né, e aí a ideia é que haja controle do crescimento desses fungos, né, algumas leveduras do gênero Candida pode estar lá envolvida, né, e que pode trazer mais prejuízos à saúde, né, as bactérias do gênero Clostridium e bacilos, né, principalmente a carne, por isso que a carne, quando ela vai ser comercializada e não é em abatedouro, você quer mais tempo, mais vida de prateleira, a gente faz embalagens, né, a vácuo da carne vermelha, justamente para reduzir a possibilidade do crescimento, né, desses dois tipos de bactérias e bactérias que fazem a formação de esporos, que são, né, mais complicadas de fazer a eliminação. Gênero Clostridium e bacilos. Outro grande problema, né, porque a gente diminui a superfície de contato, então facilita, né, a entrada e o crescimento de bactérias, são as carnes moídas, tá? Elas podem prover de diferentes cortes, então muitas vezes não tem o controle, principalmente a carne moída, que a gente já compra moída e a gente não vê, então pode vir de diferentes cortes de tempos, né, de abate diferente, então isso pode ser um grande problema, um corte já pode ter contaminação, o outro não, e acaba aumentando, né, o risco de contaminação. Como eu falei, a questão da superfície de contato, quando eu tenho, né, uma carne normal, né, um pedaço normal, eu tenho uma superfície, né, mais difícil de adentrar, mais difícil de contaminar. No momento que eu faço a carne moída, eu facilito o acesso a esses nutrientes, o acesso a micro-organismos. Então, a carne moída ela é muito mais fácil contaminada do que a carne em processo normal. Outro grande problema é os próprios utensílios que são utilizados para poder fazer essa carne moída. Então, o próprio moedor de carne, facas, utensílios, então, ele vai passar por mais um processo. Então, é diferente, né, do que a outra carne inteira. Ela vai passar por mais um processo, ela vai ser moída. Então, esse processo pode, então, né, aumentar o risco de contaminação. Ou, por exemplo, né, veio ali junto, envolvido com gordura, envolvida com nódulos linfáticos, né? Um pedaço que veio um nódulo linfático contaminado, também pode ter sido moído junto, liberação de bactérias, né, ali naquele ambiente, aumentando a possibilidade de contaminação. Então, esse é o aumento do risco, por isso que carnes moídas a gente tem que ter maior cuidado, maior grau de inspeção, né, no momento da embalagem, de embalar essa carne moída, tem que ter esse maior aspecto e cuidado. Tem um estudo que ele vai mostrar, né, que algumas carnes moídas enriquecidas com sódios, né, normalmente isso é utilizado em lanchonetes, fast foods, então eles adicionam cerca de 10 a 30%, né, de soja a essa carne moída, flocos, né, de alguns tipos de cereais, né, e demonstrou que, né, a carne com soja ela pode aumentar, né, o estado de putrefação, ou seja, a carne ela vai ser deteriorada ou então contaminada
em 5,5 dias, quando a gente deixa a temperatura de 4 graus, que é a temperatura de geladeira. Quando a carne está assim, sem soja, né, 7,5 dias. Então, o risco, né, é aumentado no momento que faz o enriquecimento dessa soja, né, porque já é um outro material, né, uma outra coisa que eu vou misturar. Na própria soja, no momento do preparo da soja, eu posso estar contaminando, né, ou a própria soja, ela já pode ter a microbiota dela, outras bactérias, no momento, né, que alimentos vegetais, eles não são estéreis, tá? Então, eu posso estar aumentando esse grau de contaminação no momento que eu faço um enriquecimento, né, da carne moída com a soja. Então, ainda falando, né, do momento, né, do abate do animal, né, e ainda, né, do preparo dessa matéria, a gente vai ter os métodos de separação, né, seja a carne do gado, né, seja de aves, peixes, né, eles podem ser mecanicamente separados, né, ou separados de forma manual, né, onde essa carne vai ser removida da carcaça, né, isso de forma mecânica ou manual. Então, a carne separada mecanicamente vai ter, então, o momento da desossa. Então, a carne vai ser removida dos ossos por máquinas. É o processo mais econômico. Esse próprio osso, ele pode liberar pó, né? No momento que ele vai liberar o pó, vai ter liberação de medula, vai ter liberação de cálcio, né? E a liberação desse cálcio pode modificar, né, o pH dessas carnes e também adicionar mais nutrientes para o micro-organismo. Então, esse próprio momento da desossa, né, e no momento da desossa mecânica, o momento que está passando ali, né, naquela máquina, pode, então, estar tá liberando esse pó e possivelmente aumentando o grau de contaminação. Então, é um momento que tem que ser observado lá na indústria de alimentos, né, e ser controlado. Tiveram alguns estudos que demonstraram que não tem muita diferença, né, em relação à desossa manual ou mecânica, né, as duas sendo feitas de forma mais asséptica possível, mais controlada possível. Então, não demonstrou muita diferença de contaminação final do processo. Então, o que demonstrou que boas práticas, né, tendo tudo controlado, tendo as boas práticas, né, tanto a desossa mecânica como a desossa manual, ela pode ser utilizada no processo, sendo a mecânica mais barata e mais rápida no processo. Se a carne levar estimulação elétrica, a gente pode ver, né, algumas modificações em relação à contaminação. Isso vai aumentar a maciez, né, onde vai ter destruição de lisossomos, e vocês aprenderam lá nas CM6 da vida que os lisossomos ele tem algumas enzimas, e essas enzimas elas podem fazer autólise, então vai ter destruição, desnaturação proteica, e vai aumentar essa maciez, né, onde vai ter essa desnaturação proteica, transformando melhor ainda, né, o músculo em carne. No momento da estimulação elétrica, vai aumentar a taxa, né, de diminuição do pH, então o pH vai ficar mais ácido, maior conversão, né, do glicogênio em ácido lático, né, evitando então o enrijecimento, deixando essa carne mais macia, como a gente já falou, né, sobre esse processo, o uso do glicogênio, né, e transformação em ácido lático. Então, nesse momento, o efeito da estimulação elétrica ele vai ser benéfico no sentido que eu posso melhorar a maciez desse produto. Em relação à deteriorização, a carne ela vai ser um dos alimentos mais perecíveis, né, devido à sua composição química, né, um tecido onde eu tenho muito nutriente, você tem gordura, você tem, dependendo do corte, obviamente, você tem gordura, você tem proteína, você tem diferentes, né, aspectos ali, além dos parâmetros intrínsecos e extrínsecos envolvidos,
relação do pH com a carne, relação de temperatura, né, o potencial de oxirredução ali envolvido, que pode estar facilitando, né, o crescimento de aeróbios, de anaeróbios, né? Então, na carne eu posso crescer tanto aeróbios quanto anaeróbios. Então, a ideia, né, da embalagem a vácuo é o melhor meio de conservação desse tipo de alimento. Então, gêneros mais frequentes de fungos, né, encontrados em carne, como eu falei, a gente tem, né, o gênero Penicillium, que pode estar envolvido, o gênero Cândida envolvido, Fusarium, que a gente falou na semana passada, que pode estar envolvido, né, na produção de micotoxinas. Então, normalmente, a gente vai ter esses grupos de micro-organismos, né, falando de leveduras a Cândida, né, ela vai estar mais frequente, tanto frescas e refrigeradas. Lembrando que quando a gente fala de refrigerado, é temperatura de geladeira, não temperatura de freezer, não temperatura de congelador, tá? Penicillium também envolvido, como eu falei com vocês. Então, essa deteriorização, a gente vai ver manchas, né, mais esverdeadas, então é um sinal de deteriorização. Então, já é observável viscosidade, aumento de viscosidade na carne, manchas brancas, né, que podem estar presentes, né, com alguns gêneros de fungos, eles podem estar deixando essas manchas brancas, ou esverdeado, pode ser crescimento de penicilliums, né, manchas negras, alguns vírus clodospórios, fungos clodospórios, ou então alimentos, né, ou a carne, né, mais com a presença aumentada de viscosidade, a gente pode ter envolvimento, né, de algumas bactérias como pseudomonas, né, manchas negras, né, estão associadas ao crescimento, né, de bactérias e deteriorização desse produto. Então, quando a gente fala de temperatura de geladeira, né, as leveduras mais comuns, a gente tem a cândida na carne moída, né? Vai ter essa deteriorização principalmente por bactérias do gênero Pseudomonas, né? As bactérias do gênero Acinetobacter, Aeromonas podem estar lá presentes e elas podem ser, né, cepas fluorescentes ou não, e a gente vê a presença, né, de manchas ou enegrecidas, ou manchas verdes, ou manchas brancas, né, no aspecto lá da carne. Então, a gente tem dois gêneros das pseudomonas, né? Pseudomonas é uma bactéria gram-negativa, que pode estar lá contaminando esses tipos de alimentos, né? São sinais, novamente, são elas que vão deixar a carne mais viscosa ou deixar essas manchas verdes ali presentes. Então, um sinal de contaminação bacteriana é a presença de pseudomonas nas carnes. Não são tão fáceis de serem detectadas laboratorialmente, a gente vai fazer a análise diretamente de enterobactérias, né, mais especificamente da E. coli, de coliformes fecais, para ter associação de contaminação fecal ou desse outro tipo de contaminação, mas a gente pode estar lá associando, né, a outras bactérias esses aspectos dessas pseudomonas. Então, essas carnes refrigeradas, né, a refrigeração ela vai fornecer um alto grau de umidade, né, facilitando o aspecto de crescimento das bactérias, lembrando que é um outro aspecto extrínseco, né, a umidade relativa do ambiente. Inicialmente pode ter algumas colônias lá na superfície da carne, né, e essa viscosidade da carne pode ser dada na presença dessa pseudomonas, né. Então vai ter um produto, né, dessas colônias, vão ser responsáveis, né, pelo aquele aspecto pegajoso, por causa dessa formação desse biofilme, dessa camada viscosa ali, e a gente vai ter, né, cerca de 7,5 ou 8, né, colônias elevado a log. Então, a gente tem muitas colônias de bactérias ali presentes, né, quando a gente fala desse crescimento de
pseudomonas. Então, um aspecto, uma rota bioquímica, quando a gente fala de rota bioquímica, vai ser a degradação dessas proteínas. No momento da degradação dessas proteínas, né, eu vou ter modificação da estrutura dessa carne, modificação do aspecto, liberação de água, e aí a gente vai ter esse aspecto viscoso, tá? Porque vai estar tendo degradação proteica, degradação de aminoácido, liberação de água, e a gente vê essa viscosidade. Então, carne viscosa, ambiente viscoso, eu tenho uma grande probabilidade de crescimento que estejam bactérias crescendo ali no meu, na minha carne. Então, a viscosidade é o primeiro aspecto que vai estar ali crescendo, né? Que vai estar os odores, né, desagradáveis, né, vão estar em segundo. Então, se a carne ficou viscosa, já é um sinal de contaminação microbiológica. Odor desagradável também é um sinal de contaminação microbiológica. E aí a gente vai entender, né, na semana que vem, quais são esses mecanismos, o que acontece com essa proteína, quais são os aspectos bioquímicos que vão estar sendo modificados nessas proteínas da carne, para que eu tenha esses odores desagradáveis, para que eu tenha a liberação da água e eu consiga ver esses sinais, né, de deteriorização. É uma das perguntas, inclusive, da pós-aula, dessa aula de proteína. Quais são essas rotas bioquímicas? O que acontece, né, na carne para que tenha um odor desagradável? O que essas bactérias fazem para que tenha aquele cheiro, né, dessas aminas? Ou então, o que essas bactérias fazem para que haja liberação de água? O que vocês têm que ter em mente, né, que a gente falou hoje, nesse primeiro momento, tá? É que a gente vai ter toda uma transformação. Então, desde o abate do animal, eu tenho que ter todo um cuidado para não ser uma rota de contaminação, não levar a contaminação para aquela carne que era estéril, e ainda assim, né, até chegar no consumidor final, eu tenho que evitar todos os possíveis, né, fatores de contaminação. E aí, depois, né, que aquela carne está ali, e eu não consegui burlar, não consegui burlar todas essas rotas, não evitei toda essa contaminação, o que é que eu olho no meu produto? Quais são os aspectos que eu olho no meu produto para saber visivelmente, né, no aspecto macroscópico, se ele está contaminado. Então, a gente já viu que tem a viscosidade, a presença das manchas e o envolvimento de odores. E aí a gente, né, cena dos próximos capítulos, a gente vai ver semana que vem o que é que acontece bioquimicamente na carne para que ele tenha essa liberação desses odores, para que tenha essas rotas, para que tenha esse envolvimento, né, e que tenha essa modificação, ok?